Olá pessoal, tudo bem? Estamos estudando a Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, tá bom? Nós falamos na aula passada sobre alguns institutos que eu faço uma rápida recordação com você, revisão. Lembra que nós falamos dos princípios que regem o Juizado Especial Criminal? Cuidado que isso cai na prova. Princípio da celeridade, que são os critérios orientadores, celeridade, informalidade e não formalidade, informalidade, economia processual, lembra disso? Informalidade, celeridade, economia processual, esses são os orientadores, dentre outros os princípios. Cuidado. Falamos que o Juizado Especial Criminal tem competência para julgar todos os crimes falsos. Cuidado. Somente os crimes com pena máxima que não passe de 2, exceto envolvendo Maria da Penha, já que o Juizado Especial Criminal não julga crimes envolvendo violência doméstica, tem uma vara própria, uma vara especializada, tá bom? Muito bem. Ou na sua cidade, aí no interior, não tem vara especializada, mesmo assim não vai para o Juizado Especial Criminal. Falamos sobre o termo circunstanciado. Cuidado, o termo circunstanciado é o instrumento, é o procedimento que substitui o inquérito policial, portanto, não tem inquérito policial em crime de menor potencial ofensivo. Também não se lavra flagrante, porque o sujeito é encaminhado imediatamente ao Juizado Especial Criminal, ou assina um compromisso de comparecer lá no Juizado Especial Criminal no dia marcado, tá bom? Falamos de dois institutos extremamente importantes, que é a composição civil e a transação penal. Composição civil é acordo feito entre o autor, o suposto autor do crime e a vítima, sai fora Ministério Público, você não intromete na composição civil, é um acordo feito entre mim e a vítima, tá bom? Eu que pratiquei o crime e a vítima, eu pedi desculpa, a vítima aceitou, eu aceitei pagar uma indenização, tá tudo resolvido. Esse acordo homologado pelo juiz faz irrecorrível, a decisão é irrecorrível, cuidado com isso, e faz título executivo a ser executado no juízo civil, ou seja, numa vara diversa do Juizado Especial Criminal. Falamos também da transação penal, que é o acordo feito entre o Ministério Público e o autor do fato, e aí sai fora a vítima. A vítima, não, mesmo que ela não compareça, pode fazer a transação penal sem problema. Transação penal, que consiste uma pena alternativa, uma pena restritiva de direito ou multa. Por exemplo, pagar serviço à comunidade, pagar um valor para determinada instituição, ok. Cumpriu, extingue a punibilidade, não faz antecedente, fica registrado apenas para impedir novo benefício num prazo de 5 anos. Descumpriu, volta o procedimento, toca, porque se descumpriu é possível ainda oferecer denúncia, tocar o processo, tá bom? E hoje nós estudaremos o último instituto ali do Juizado Especial Criminal, que é a suspensão condicional do processo, também chamado de sursi processual. Sursi processual, tá? Sursi processual. Ora, o sursi processual é a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, ele está previsto lá no artigo 89 da 9.099, tá bom? E é cabível na seguinte situação, cabimento. Crime com pena mínima cominada. O senhor já sabe que cominada é a pena prevista, não é pena mínima aplicada. Pena mínima cominada de até 1 ano, não superior a 1 ano. Pô, professor, agora complicou, professor. Porque o senhor falou que ontem era pena máxima. Isto, cuidado, ó, cuidado. Nós temos pena máxima e nós temos pena mínima, tá? Pena máxima e pena mínima, tá? Nós temos isso aí. No que tange a pena máxima, é para definir crime de menor potencial ofensivo. Quais os crimes de menor potencial ofensivo? São aqueles que a pena mínima não ultrapassar 2 anos. Falso! É aquele em que a pena máxima não ultrapassar 2 anos. Por exemplo, calúnia, vai de 6 meses a 2 anos. Está dentro do patamar máximo.
do crime de menor potencial ofensivo. Pega ali a ameaça, vai de 1 mês a 6 meses. Está dentro do patamar. Pega o furto, que vai de 1 a 4 anos. Opa! O furto já não é crime de menor potencial ofensivo, porque ultrapassa a pena máxima. Mas o furto é possível um sursi processual, tendo em vista a pena mínima, porque a pena mínima não passa de 2 anos. Opa! Se a pena mínima não passar de 2 anos, e agora não mais a máxima, é possível o sursi processual, a suspensão condicional do processo. Então, pena mínima. Então, vamos lá. Pena máxima, para definir o que é crime de menor potencial ofensivo. Não pode passar de 2 anos. Pena máxima é para definir se o sujeito vai admitir composição civil ou transação penal. Ora, não se faz transação penal no crime de furto, senhores. Por que não se faz transação penal? Como assim? Eu furtei o senhor que está me assistindo. Nós vamos ter uma audiência. Você acha que lá na audiência de furto, o juiz vai perguntar assim, tem algum acordo entre vocês? Não. Por que não tem acordo no furto e tem acordo na calúnia e tem acordo na ameaça? Porque calúnia, ameaça e os crimes de menor potencial ofensivo, que a pena máxima não ultrapasse a 2 anos, é possível as partes se acordarem. Pronto, faz o acordo, beleza? Que é a composição civil. No furto, não. No furto, denunciou, instrução, pau. Se tiver prova, condenado. Mas você que eu furtei o seu notebook, você já me perdoou. Aliás, nós somos da mesma igreja agora, pedi desculpa para você. Aliás, tem até um notebook novo, você me perdoou. Problema nosso. O Ministério Público vai tocar a denúncia, vai embora. Por quê? Porque furto não é crime de menor potencial ofensivo, porque furto não tem composição civil, porque furto não tem transação penal. Porque a pena passa de 2 anos, a pena do furto vai de 1 a 4, então 4 anos ultrapassa 2 anos. Agora, vem o Instituto que esquece a pena máxima e passa a analisar a pena mínima, para fins do Instituto da Suspensão Condicional do Processo, que você vai verificar daqui a pouco o que é a suspensão condicional do processo. O próprio nome já diz, suspender o processo fica suspenso. E o que é suspender o processo? Parar o processo. Ele fica parado e o réu é submetido a algumas condições, tipo, tem que ir frequentemente em juízo para assinar comparecimento. Nós estudaremos isso, tá bom? Muito bem. A suspensão condicional do processo leva-se em consideração a pena mínima. Então, pena mínima é para definir a suspensão condicional do processo. Daqui a pouco você entende por que fala condicional. Porque o processo fica suspenso mediante algumas condições que nós estudaremos. Para o sujeito, é um benefício. Eu pratiquei um furto contra você. Vai ter acordo entre nós? Não, você me perdoa e está tudo resolvido. Eu te dou um notebook novo e está tudo resolvido. Negativo. Negativo. Porém, o furto, qual a pena do furto? 155, pena de 1 a 4. É menor potencial ofensivo? Não. Tem composição civil? Não. Tem transação penal? Não. Tem o réu direito de suspender o processo? Tem. Porque a pena mínima do furto não passa de 1 ano. E a suspensão condicional do processo toma-se como parâmetro a pena mínima não superior a 1 ano. Não interessa a pena máxima. Pega uma outra para você ver, 171. 171. Estelionato, pena de 1 a 5. Estelionato não é crime de menor potencial ofensivo. Verdadeiro. Não é crime de menor potencial ofensivo. Mas é possível o sujeito acusado por estelionato ser beneficiado por um instituto da 9.099. Lá do artigo 89 da 9.099. Que é o sursi processual. Sursi é suspensão. Que se escreve sursis, mas se lê sursi, sursi processual, não é suspensão da pena. Professor, meu colega foi condenado
e o juiz suspendeu a pena dele. É esse? Não. Lá é surcida a pena, lá do artigo 77 do Código Penal, salvo melhor juízo. Aqui é sursi processual, tá bom? Muito bem, sujeito acusado por furto tem direito ao sursi processual, sujeito acusado por estelionato tem direito ao sursi processual. É possível sursi processual, porque leva-se em consideração a pena mínima e não a pena máxima. Cuidado, porque o examinador, ele vai fazer essa confusão para você entre pena mínima e pena máxima. Sobre a 9.099, indique a alternativa correta. Letra A. É possível a transação penal no crime cuja pena mínima não ultrapasse a 2 anos. Falso! Pena máxima não ultrapasse a 2 anos. É possível a suspensão condicional da pena para os crimes que têm pena máxima não superior a 2. Não leva-se em consideração a pena máxima, leva-se em consideração a pena mínima. É possível a suspensão condicional do processo se a pena mínima combinada e não aplicada, não for superior a 2. Porque se estiver pena mínima aplicada, não superior a 2 não, Marciano, superior a 1, desculpa. Porque se estiver escrito que é possível a suspensão condicional do processo, quando a pena mínima aplicada não superar a 1 ano. Falso! Pena mínima aplicada, não. Pena mínima combinada, porque nós vimos já que combinar é diferente de aplicar. Ora, senhores. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Aí, vamos para requisitos. Suspensão condicional do processo, ele é um benefício. Eu pratiquei um furto contra você, fui preso em flagrante, foi lavrado flagrante, e tem prova, mas como eu sou primário, preencho alguns requisitos, eu devolvi, eu custeei o dano, eu reparei o dano, o meu processo vai ficar suspenso. No final, se eu cumprir certinho, arquiva-se o processo e nem gera antecedentes criminais. Esse é um benefício, pessoal, vamos falar a verdade. Para o cara que foi preso em flagrante, por causa que tem prova, condenação era certa. Então, a suspensão condicional do processo, ele é um benefício. E por ser um benefício, tem que preencher alguns requisitos. Quais são eles? O réu não esteja, desde que o réu não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Opa! Aqui, ó. Se já foi condenado por outro crime, sim, com sentença transitada em julgado, evidentemente, respeitando o período aí da residência, respeitando o período de 5 anos, já que ninguém pode sofrer os efeitos perpétuos da pena, né? Senhores, eu furtei você. O Ministério Público, na hora de oferecer a denúncia, ele escreveu: deixo de propor a suspensão do processo, tendo em vista que o réu já foi condenado por outro crime, com sentença transitada em julgado. Eu não preenchi o requisito. Meu advogado vai entrar com habeas corpus, vai chorar, pode chorar sangue. Não vai conseguir suspender o processo, porque não preencheu sequer o primeiro requisito, que não pode estar sendo processado. Só de estar sendo processado já impede a suspensão condicional do processo. Só de estar sendo processado já impede a suspensão condicional do processo. E se o sujeito estiver sendo processado, impede a transação penal? Não. Só se ele já tiver sido condenado por pena privativa de liberdade. Agora, na suspensão condicional do processo, só de estar respondendo: eu furtei seu computador, pratiquei um furto contra você, não tive o processo suspenso, o processo de furto, porque já estou respondendo por um estelionato. Já estou respondendo por qualquer um outro processo, desde que seja por crime. Pegadinha, então, cuidado. Não esteja sendo processado, desde que o réu não esteja sendo processado, ou não tenha sido condenado por outro crime. E se ele estiver sendo processado por uma contravenção penal?
O sujeito praticou um furto, praticou um estelionato, mas ele está respondendo a Maria da Penha por vias de fato. Vias de fato não é crime. Vias de fato é contravenção penal. Impede esse processo anterior, ou até mesmo você já tenha sido condenado por contravenção penal, vias de fato, porque ele puxou o cabelo da esposa, ele empurrou a esposa, deu vias de fato. Ele impede ele de ter uma suspensão condicional do processo? Não. Porque, sendo processado por outro crime. Ou condenado por outro crime. Cuidado. Nós temos infração penal, que é composta da contravenção penal e crime. Olha aqui. Não pode ter sursi processual, não pode ter a suspensão condicional do processo, o sujeito que estiver respondendo por infração penal. Falso, porque a infração penal envolve a contravenção penal ou crime. Não é toda a infração penal. A lei é clara, expressa. Não poderá ter a suspensão condicional do processo o sujeito que estiver sido condenado por crime, ou estiver sendo processado por crime, e não por contravenção penal. Fique esperto na pegadinha, tá bom? O concurseiro, e nesse caso agora, você é um concurseiro, porque você está fazendo um concurso interno da Polícia Militar, e o concurseiro tem que ficar antenado. Ele tem que ficar antenado. Por isso que tem que... Por que eu resolvi gravar essa 9.099, a lei de tortura, que vou gravar também, logo na semana final? Entendeu? O Estevam vem pegando no meu pé, vamos gravar essas aulas aí para os policiais e tal. Como estava muito corrido e tal, vou deixar na primeira semana, porque você vai para a prova fresco, tá certo? Tá bom? Então, cuidado, senhores. Quais outros requisitos? Tá? Então, está aqui. Não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Claro que existem outros requisitos, se as circunstâncias também subjetivas apontarem. Tá? Senhores, condições a serem cumpridas. Então, tá bom. Eu pratiquei um furto contra você. Está provado. O Ministério Público ofereceu a denúncia. Só que, olha só. Então, como é que acontece? Veja bem. Imagina que aqui foi a fase do inquérito policial. Lá atrás eu fui preso em flagrante. Depois teve inquérito policial. Terminou o inquérito policial. O delegado mandou para o Ministério Público, que ofereceu denúncia. Junto com a denúncia, o Ministério Público fez uma proposta para suspender o processo. Tá certo? O juiz recebe a denúncia e incita o acusado para verificar se aceita ou não a proposta. Tá bom? Se eu aceitar as propostas, eu vou ter que cumprir algumas condições. Se eu aceitei a proposta, o processo não segue. Ele fica parado. O juiz vem e suspende o processo. Ele fica parado. Fica parado o processo. E eu cumprindo as condições. Condições são diferentes de requisitos. Os requisitos, eles são base para que o Ministério Público ofereça a proposta. Deixo de oferecer a proposta porque não preenchi os requisitos. Deixo de oferecer a proposta porque já foi condenado por outro crime. Deixo de oferecer a proposta porque está respondendo por contravenção penal. Opa, negativo. Contravenção penal, não. A lei falou crime e não contravenção penal. Muito bem. O Ministério Público oferece a proposta, verificou, o cara é primário, não está sendo processado por outro crime, falando assim, estou oferecendo a proposta aqui com as seguintes condições. O juiz vai me citar e se eu aceitei, o processo fica suspenso. Suspenso é igual parado, o processo não segue. E por quanto tempo o processo vai ficar parado? Entre 2 e 4 anos. E eu fico indo lá no fórum, assinar. Acabou o período da suspensão, arquivo o processo e eu estou de boa. O que é de boa? Não gera antecedentes criminais. Tá bom? O tempo mínimo é 2 anos, o tempo máximo 4 anos. Não pode suspender o processo por 5 anos.
Não pode suspender o processo por 1 ano e 11 meses, tem que ser no mínimo 2, no máximo 4. Pode suspender por 3? Pode. 2 anos e meio? Pode. 3 anos e meio? Pode. 3 anos e 11 meses? Pode. 4 anos? Pode. Não pode 4 anos e 1 mês. Tá bom? Então, durante a suspensão condicional do processo, o réu ele tem que cumprir algumas condições. Quais são elas? Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Reparar o dano é indenizar a vítima. Reparar o dano é custear o que você causou com o crime. No caso, eu pratiquei um furto contra você, furtei seu notebook. Qual o valor do notebook? 3.200. O Ministério Público vai dizer: ofereça a proposta de suspensão condicional do processo, desde que pague o notebook. Eu vou ter que pagar o notebook. Eu não tenho condições de fazer. Tá bom, porque salvo impossibilidade de fazer. Então, reparar o dano só se tiver condições. Até porque tem crime que não tem como você reparar o dano. Desacato, por exemplo. Eu fiz um desacato contra você. Como é que repara o dano? Como é que repara o dano no desacato? Cadê o valor? Tá bom? Agora, quebrei o vidro do seu carro. Você estava na aula, eu fui lá e quebrei. Teve o dolo, pratiquei um crime de dano. Tá certo? Não teve suspensão condicional. Não teve... No crime de dano não vai funcionar, porque no crime de dano você já mata lá na composição civil ou na transação penal, melhor dizendo, na composição civil, que é crime de ação penal privada. Tá bom? Mas no caso, crimes que é impossível, ou porque não tem valor econômico o dano, ou porque a lei, apesar de ter, o cara não tem condições, é hipossuficiente. Tá bom? Outra condição: proibição de frequentar determinados lugares. Sim, lembra que fica suspenso entre 2 e 4 anos. Nesse período, além de você ter que reparar o dano, salvo se for impossível, você não pode, nesse período, frequentar os lugares que o juiz determinar. Você não pode frequentar, vamos imaginar, que seja alguma coisa relacionada a briga em campo de futebol. O juiz pode determinar, nesse período, você não frequentar estádio de futebol. Não frequentar casa de prostituição. Pô, está de sacanagem, professor. É verdade, não frequentar casa de prostituição. Não frequentar bares. Não frequentar tal. O juiz vai especificar os lugares que você não pode frequentar. Tá bom? Que o beneficiado pelo sursi processual não pode frequentar. Outra condição: proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Tá bom, eu furtei seu computador, estou respondendo a um processo, só que ele está suspenso, eu já paguei seu computador, eu não posso frequentar os lugares que o juiz fixou. Precisei viajar para São Paulo, eu tenho que pedir para o juiz. Posso? Cuidado, não é sem prévia comunicação, falso. É sem autorização. Não basta, vem informar a Vossa Excelência que estará indo por... Não, vem requerer autorização para viajar para tal lugar. Tá bom? Outra condição: comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar a atividade. Todo mês. Mensalmente, guarde. Tem que ir lá, é o que o pessoal fala, assinar. Chega lá no balcão, lá na vara, a vara já sabe. O senhor veio aqui comparecer. Certifico que Marciano Xavier das Neves compareceu nesta vara e informou que continua trabalhando em tal lugar. Tá, beleza. Estou cumprindo as condições. Professor, essas condições são alternativas ou cumulativas? Cumulativas. Porque, reparou o dano, não precisa cumprir as outras. Falso. São cumulativas. Reparação do dano e proibição de frequentar determinados lugares e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juiz e comparecimento mensalmente e obrigatório e pessoal. Professor, por que fala comparecimento pessoal? Simples. Eu que estou respondendo o processo, falo para o meu advogado, vai lá e comparece. Negativo. É você, réu, que tem que comparecer, porque é comparecimento pessoal. E não é bimestralmente, semestralmente, é mensalmente. Tá bom? Senhores, e tem mais uma condição, você vai colocar aqui também, grava lá também, que também as fixadas pelo juiz.
o juiz, ele pode, além dessas obrigatórias, ele pode impor, ele pode fixar outras obrigações. O juiz pode. O juiz pode fixar outras obrigações. Por exemplo, o juiz pode fixar que o sujeito frequente o AA durante o período. Está escrito aqui, mas o juiz pode fixar outras obrigações chamadas facultativa. Condições é a mesma coisa que obrigações. Condições facultativas. O juiz pode, tá bom? Guarde isso, porque nós veremos que quando o sujeito descumprir uma condição fixada pelo juiz que não seja esta, vai influenciar na revogação do benefício. Tá? Prosseguindo, prazo da suspensão, já falei para os senhores, de 2 a 4 anos. Revogação obrigatória. Como assim? Ó? Senhores, o processo está suspenso, está parado. Furtei seu notebook, aceitei a proposta de suspensão condicional do processo está parado, estou comparecendo todo mês, já reparei o dano, não estou frequentando os lugares que o juiz falou que eu não posso ir, entendeu? Estou comparecendo mensalmente, não, sempre que eu vou viajar eu peço autorização para o juiz, tá bem, você está cumprindo certinho. Agora chegou o momento que eu simplesmente falo, quer saber? O juiz falou que eu tenho que ficar esperando esse processo durante 3 anos, durante 4 anos parado, e eu fiz o seguinte raciocínio. Falei, para aí, bicho. Um furto vai de 1 a 4. Ô, para aí. Tá de sacanagem comigo, cara? Ô, juiz, você tá de sacanagem? Se eu fosse condenado pelo furto, ó, o cara tem o seguinte raciocínio. Furto, pena, 1 a 4. Como tem pena mínima não superior a 1, o processo dele pode ficar suspenso, ser preenchidos os requisitos, e ele vai cumprir as condições no período entre 2 e 4 anos. Sabe o que o juiz fez? O juiz fixou para mim 3 anos. Sabe o que acontece? Durante 3 anos eu tenho que ir todo mês em juiz. Durante 3 anos, sempre que eu fui viajar, eu tenho que pedir autorização. E o juiz falou que eu não posso frequentar determinados lugares, eu não posso ir assistir campeonato, estádio. Cara, o melhor time do Brasil vai vir em Cuiabá. Sim, isso mesmo, o Flamengo vai vir em Cuiabá. E eu não posso ir assistir um escambau. E eu vou, sim, e eu começo a descumprir. Senhores, se descumprir as condições, o que acontece? Não é um benefício? Pode ser revogado. E eu faço o seguinte raciocínio, mas para aí, bicho. Eu vou ficar 3 anos indo lá, sendo que a pena mínima é 1, então, mas antes eu tivesse sido condenado. Seu mocorongo, só que se você fosse condenado, você ia ser reincidente. E aqui você vai ficar por 3 vezes mais, porque você está em 3 anos, mas no final, se você cumprir certinho, sua ficha está limpa, cara. Se você não está vendo que é verdade que o período aqui, se você fosse condenado a 1 ano, cumpria mais rápido do que 3, obviamente. Só que lembre-se, aqui você poderia ser condenado, você ia ficar reincidente. E aqui, ó, se você vai ficar 3 anos indo em juízo, sempre pedindo para viajar, mas no final, cumprir certinho, você volta, está com a ficha limpa. Então é um benefício, mas o cara faz esse raciocínio e fala assim, não quero mais. Tá, passou de 1 ano, para mim eu já cumpri, beleza, porque eu sou primário, tudinho, eu tinha direito à pena mínima. Cumpri 1 ano, daqui para cá, foda-se. Ah, é? Tá bom. O juiz vai revogar. E o que significa revogar? Revoga e volta a andar o processo. Ele não estava suspenso? Ele não estava parado? Revoga e ele vai embora. Tramita e pode gerar uma sentença e o sujeito ser condenado. Então, olha só. Cadê? Revogação. Obrigatória. Nós temos 2 tipos de revogação. A facultativa e a obrigatória. Quando que ocorre a revogação obrigatória? O beneficiário, o réu, se o réu vier a ser processado por outro crime. Se ele vier a ser processado por outro crime, ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Aí é obrigatório, senhor. Você lembra quais são as condições? Reparar o dano,
Sempre que for viajar, tem que pedir autorização do juiz, comparecer pessoal e mensalmente em juízo, não frequentar determinados lugares e outras condições fixadas pelo juiz. Tá bom. A que causa revogação obrigatória? Eu sou amigo do juiz, cara. Eu sou colado do juiz. Só que eu tenho condições de pagar o seu notebook que eu furtei, mas como eu sou colado do juiz, eu não paguei no prazo que o Ministério Público falou que eu tinha que pagar. Na proposta ele colocou que eu tinha que reparar o dano até tanto tempo. Eu fui lá e aceitei e falei que ia pagar em 2 vezes. Mentira, não paguei, porque eu sou colado do juiz. O juiz fala, não, porque eu sou colado do juiz? O juiz pode quebrar meu galho? Negativo, porque juiz, você está obrigado a revogar o benefício e tocar o processo. Se ele não pagar, se ele não custear, se ele não reparar o dano. Exceto se ele não tiver condições. A não reparação foi justificada, não tem condições. É impossível reparar o dano. Aí tudo bem. Tá bom? Então, revogação obrigatória. E nós temos a revogação facultativa. Quando o réu... e mais, né? São 2 hipóteses, desculpa, de revogação obrigatória. Se ele não reparar o dano de forma injustificada, e se no decorrer da suspensão vier a ser processado por outro crime. Eu furtei seu computador, estou com o processo suspenso, caí de novo agora no outro crime. Qualquer crime, não é o mesmo crime. Qualquer crime, agora eu caí numa moeda falsa, um 289 do Código Penal. Ih, cara, a instauração de um outro processo revoga esse benefício. Claro, pessoal, lembra que um dos requisitos para o sujeito ser beneficiado é não estar respondendo o processo por crime, não ter sido condenado por crime. Da mesma forma, se no decorrer da suspensão ele vier a ser processado, não é se ele praticar um fato, porque eu posso ter praticado um fato e estar respondendo a inquérito policial. É se vier a ser processado, ou seja, se oferecer denúncia e receber a denúncia, começou o processo. Revoga o benefício. Obrigatório. O juiz não tem que querer. Agora tem a revogação facultativa. Revogação facultativa é quando o sujeito vier a ser processado no curso do processo por contravenção penal. Se eu estou respondendo a um processo, só que ele está suspenso, e eu estou comparecendo mensalmente, só que agora eu pratiquei uma contravenção penal, jogo do bicho, ou então vias de fato. Ih, cara, o juiz é obrigado a revogar a minha suspensão condicional do processo, daquele processo que eu furtei você? Não, o juiz poderá. Então aqui, a revogação obrigatória, o juiz deverá. O juiz deverá. Na facultativa, o juiz poderá. Ele não é obrigado. Ele revoga se quiser. Tá bom? Ele não está obrigado. Se for, no decorrer da suspensão condicional do processo, vier a ser processado por uma contravenção penal, o juiz está obrigado a revogar o sursi. Falso. Ele poderá. É revogação facultativa. Ou então, se o sujeito não cumprir as demais condições. Que demais condições? Lembra que são 5 condições? Não reparar o dano, não frequentar determinados lugares, comparecer periodicamente em juízo, lembra? Não reparar o dano, não frequentar determinados lugares, comparecer periodicamente em juízo, periodicamente tem um escambau, mas mensalmente, tá bom? Qual que é outro? Não frequentar determinados lugares e as condições fixadas pelo juiz. Tá bom. Dessas 5, só uma é obrigatória, não reparação do dano. O resto, a revogação é facultativa. Por exemplo, viajei e não informei o juiz. O juiz ficou sabendo. Ele marca uma audiência e dá uma esculhambada, dá uma mijada. Mas fala assim, vou te dar mais uma chance. Não vou revogar, mas vou te dar mais uma chance. Porque a revogação é facultativa. E a única revogação que é obrigatória são 2 casos. Se o sujeito, no decorrer da suspensão, vier a ser processado por crime, ou se ele não reparar o dano, podendo fazê-lo. As demais condições, a revogação fica a cargo do juiz, é facultativa. Tá bom? Cuidado com isso.
Tá? Senhores, suspensão condicional do processo, falamos aqui, ok, certinho. Agora vamos para os nossos exercícios. Senhores, parte final então da aula 9.099, falamos aqui da composição civil dos danos, da transação penal e da suspensão condicional do processo. Antes de ir para o exercício, então, eu falo para você, cuidado, não vai confundir composição dos danos, chamado composição dos danos civis. Composição dos danos é diferente de transação penal. Transação penal, que é diferente de sursi da pena. Sursi da pena não, sursi processual, que é a suspensão condicional do processo. Rapidamente, falando para você a diferença de um de outro, para você fechar sua prova na 9.099, composição civil dos danos e a transação penal têm um ponto em comum. Qual o ponto em comum? Somente para crime cuja pena máxima não passe de 2 anos. Lembrando, senhores, que nem composição civil, nem transação penal e nem sursi processual pode ser aplicado a Maria da Penha. Não pode. O sujeito que praticou um furto contra a mulher dele tem direito ao sursi processual? Não. E cuidado, que no seu concurso cai a lei 11.340/06, o concurso de sargento interno aqui da PMMT, cai e você tem que ficar esperto, porque nenhum dos institutos da 9.099, esses institutos estão previstos lá na 9.099 de 95, tá? Nenhum deles é possível na Maria da Penha. Muito bem. Então, o ponto comum é que a pena máxima, tanto da composição civil quanto da transação penal, os crimes que comportam esses benefícios não podem passar de 2 anos. Ao passo que aqui é a pena mínima, não pode passar de 1 ano, aqui a pena máxima não pode passar de 2 anos. A composição civil é um acordo feito entre as partes, entre o autor e a vítima, e a transação penal é um acordo feito entre o Ministério Público e o autor do fato. E a suspensão condicional do processo é uma proposta feita pela vítima. Falso, é uma proposta feita pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, para que o réu, se ele cumprir aquelas condições, o processo fica suspenso. Professor, e se o promotor, mesmo o sujeito, preenchendo os requisitos, não quiser oferecer a proposta? Senhores, súmula 696 do Supremo Tribunal Federal fala que, neste caso, se preenchidos os requisitos e o promotor não oferecer a proposta, o juiz vai encaminhar os autos para o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, e o chefe do Ministério Público pode oferecer a proposta, tá bom? Composição civil, o sujeito fez o acordo, o juiz homologou, sentença irrecorrível, decisão irrecorrível, faz coisa julgada, vamos dizer, material, claro, evidentemente, e forma título executivo, se o cara não cumprir, quem é o autor do fato, vai executar no cível. Aqui não cumpriu a transação, volta o processo. Volta o procedimento. Não cumpriu aqui, revoga. Aí nós temos desse tipo de revogação. A revogação obrigatória e a revogação facultativa. Obrigatória, não reparou o dano ou veio a ser processado por outro crime. Facultativa, veio a ser processado por contravenção penal ou descumpriu qualquer uma outra condição que não seja reparação do dano. Tá bom? O prazo da suspensão vai de 2 a 4 anos. No final, se o sujeito cumpriu certinho, extingue a punibilidade. Cumpriu certinho, extingue a punibilidade. Esqueci de falar, então, esse último tópico aqui, ó. Extinção da punibilidade. Ora, senhores, se ele durante o período de revogação, se durante o período da suspensão, cumpriu certinho, no final, o juiz arquiva, extingue a punibilidade, arquiva o processo e o sujeito continua primário. Cuidado, a suspensão condicional do processo não gera reincidência. Aliás, esse ponto é comum para os três. Composição civil não gera reincidência, transação penal não gera reincidência e a suspensão condicional do processo não gera reincidência. Vamos às questões, porque se alguma coisa, para ver se você fixou,
e ver como é que vem perguntando às bancas no Brasil e tudo mais. Começando aqui, senhores, pelo um concurso de delegado de polícia 2007 no Acre. Né? No que concerne à legislação que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais, 9.099/95, pode-se afirmar que, letra A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Não pode ser executada no juízo civil competente. Tudo certo. A parte final estragou a alternativa. Pode ser executada no juízo civil competente. É verdade que faz coisa que é irrecorrível. Mas não é verdade essa última parte depois da vírgula, falso, porque faz título executivo e é executado no juízo civil, que significa outra vara, não no juizado especial criminal. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará em até 24 horas ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Mentira, falso. Está certinha a redação, mas encaminhará em 24 horas, negativo. Encaminhará imediatamente. Encaminhará imediatamente ao juizado e não em 24 horas. Como assim? A lei pressupõe o seguinte: você me prendeu em flagrante, lembra daquele exemplo que eu estava brigando no campo de futebol? Falei para o cara, vou te matar, você prende em flagrante, leva para a delegacia. O delegado que imediatamente encaminhar e não vai lavrar flagrante, imediatamente encaminha todo mundo para o juizado especial. Todo mundo quem? Autor e vítima. Faz a requisição das perícias. E não em 24 horas, tá bom? Ao autor do fato que, após a lavratura do termo circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao juizado especial, ou juizado, ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, podendo-se exigir fiança a critério da autoridade policial. Tudo certo, depois da vírgula estragou a alternativa, falso, e nem se exigirá fiança. Lembra disso? Crime de menor potencial ofensivo, prendeu em flagrante, você levou o sujeito, porque prendeu, ele estava com algumas cabecinhas, prendeu porque teve resistência, prendeu porque teve desacato, prendeu porque teve desobediência. Leva, faz TCO, manda imediatamente para o juizado. Não se lavra flagrante e nem se exige fiança. Aqui está falando podendo exigir fiança, falso. Tá bom? Se viu que é detalhe, né? Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1 ano. Falso! Crime de menor potencial ofensivo, a pena máxima é não superior a 2 anos. 1 ano é pena mínima para sursi processual. Não tem nada a ver com crime de menor potencial ofensivo. Falso. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública condicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser especificada na proposta exatamente. Está falando da transação penal. Verdadeira letra E, vamos para a próxima. Caiu para juiz substituto no Paraná. Vamos lá. No juizado especial criminal, a suspensão do processo. Esse último assunto nosso. Proposta antes da resposta do acusado acarreta a nulidade do processo. Falso. Falso. Ele está dizendo o seguinte, ó. Ministério Público, depois do inquérito policial, depois do IP, ofereceu denúncia. Tá? Olha aqui, a proposta da suspensão condicional do processo, feita antes da resposta do acusado da nulidade do processo. Falso. Juiz denuncia, Ministério Público denuncia, juiz recebe, faz a citação, aí vem a defesa. Aqui é a resposta. Aqui é a resposta. É aqui, ó, defesa. Muito bem. Vamos imaginar que o Ministério Público não fez a proposta aqui, mas fez aqui nesse período aqui, ó. Pode, ó. Pode. Não tem problema. Ao oferecer a denúncia ou até mesmo antes de
feita a defesa. Então, falso, porque não dá nulidade se a proposta é oferecida antes do acusado responder o processo. Falso. Proposta antes da resposta do acusado acarreta nulidade do processo. Falso. Até porque, pessoal, a denúncia é feita antes da resposta à acusação. Resposta à acusação é a primeira oportunidade em que o réu tem para se defender. Falso aqui. B. Ele quer saber sobre a suspensão condicional do processo. Poderá ocorrer no caso de infração cometida em concurso formal e material, se a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Verdadeiro, súmula 243 do STJ. Verdadeiro. O que significa isso, senhores? A suspensão condicional do processo é possível para crime com pena mínima que não passe de 2 anos, não é isso? É. Imagina os senhores que eu pratiquei um furto, 155, que a pena vai de 1 a 4. Só que sabe o que eu pratiquei também? Eu pratiquei uma ameaça. E esses crimes estão interligados. Fala-se em conexão. A ameaça vai de 1 mês a 6 meses. Senhores, eu pratiquei em concurso 2 crimes, ou em conexão 2 crimes. Como assim? Eu pratiquei um furto na sua casa e ameacei o vizinho. Se você contar quem entrou, eu mato. Senhores, é possível, neste caso, somando a pena? Não. Não é possível porque somando a pena vai passar de 1 ano, 1 ano e 1 mês. Nesse caso, não é possível o sursi processual. Porque na somatória da pena, se passar de 1 ano, não é possível. Seja em concurso material ou formal, tá bem? Então, aqui, senhores, pode ocorrer no caso de infração cometida em concurso formal e material, desde que a pena mínima não passe de 1 ano. Beleza. O sujeito praticou vários crimes em concurso, que a pena vai somado, soma tudo. Pena de ameaça, 1 mês. Pena da calúnia, 6 meses. 6 meses é 1/7. Ele tem direito? Tem. Vai somando as penas. Se não ultrapassar 1 ano, beleza. Ultrapassou 1 ano, não pode mais. É incabível em caso de procedência parcial da pretensão punitiva. Falso. Súmula 337 do STJ. Como assim é incabível? Está dizendo que o sursi processual não pode no caso de procedência parcial da pretensão punitiva. Falso. Imagina os senhores que eu fui acusado de 157, roubo, que a pena vai de 4 a 10. Pergunta aos senhores, roubo tem direito a sursi, suspensão da pena? Não. Da pena não, cara. Suspensão do processo? Não tem. Por quê? Porque a pena mínima passa de 4 anos. Durante o processo, você é a vítima. Lá na audiência, o juiz pergunta para você, vem cá, conta para mim como que aconteceu. Aqui o Ministério Público falou que o réu, Marciano, apontou a arma para você e solicitou o notebook. Eu falei, não, doutor. Não. Eu deixei meu carro, rapidinho na padaria, deixei meu carro destravado, tá? Quando eu cheguei, ele já estava saindo com o notebook, piriri parará, tal. Então, melhor, quando eu cheguei, o notebook tinha sumido. Só que tinha umas filmagens por ali e tal, e nós conseguimos descobrir que ele é o autor do fato. Para aí, bicho. Então, quando você chegou, o notebook já tinha desaparecido e tudo mais. Não tem roubo, meu irmão. Assim. O Ministério Público comeu barriga aí. É 155. Eu vou e confesso o crime, cara. Tem uma procedência parcial. Parcial por quê? Porque não como você quer, MP, mas como aconteceu. Derrubado o crime de 157. Derrubar um crime chama-se desclassificar o crime. De 157 para 155 é a procedência parcial. Neste caso, o que era incabível sursi, passou a ser cabível. Então, é cabível o sursi, sim, no caso de procedência parcial da pretensão do MP. Pretensão punitiva, pretensão ministerial. Porque, neste caso, o que era incabível o sursi passou a ser cabível. Então, falsa alternativa. Tá bom? Veja que é uma questão de 2007 para juiz, que está atualizado já de acordo com a orientação do STJ. Aplica-se aos delitos sem violência física sujeita ao rito da Lei Maria da Penha.
Aplica a suspensão do processo em Maria da Penha? Nem pensar. A 11.340 impede os institutos do juizado na Maria da Penha, salvo o melhor juiz, lá no artigo 41 da 11.340, impede isso. Ok? Então, senhores, ficou aqui a resposta correta. Qual que ficou? Proposta antes da resposta do acusado, acarreta nulidade não. Poderá ocorrer no caso de infração. Não, aqui sim, letra B, de acordo com a súmula 243 do STJ. Tá bom? Poderá ocorrer no caso de infração cometida em concurso formal e material, se a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano verdadeiro. Tá bom? Vamos ver essa aqui, ó. Ó, só o comando da questão, para promotor em 2017 em Minas Gerais. Não se desconhece que, em elevadíssima porcentagem de certos crimes de ação penal pública, a polícia não instaura o inquérito e o MP e o juiz atuam de modo a que se atinja a prescrição. Nem se ignora que a vítima, com que o Estado até agora pouco se preocupou, está cada vez mais interessada na reparação dos danos e cada vez menos na aplicação da sanção penal. É por essa razão que atuam os mecanismos informais da sociedade, sendo não só conveniente, como necessário, que a lei introduza critérios que permitam conduzir a seleção dos casos de maneira racional, obedecendo a determinadas escolhas políticas. E aí é um artigo disponível neste site. Com base nesse artigo, com base nesta redação, julgue ou aponte a alternativa correta. Ele está falando aqui de juizado especial criminal. Falou de reparação, falou de delegado não instaurar inquérito policial, então é instaurar TCO, lavrar TCO. Vamos lá? Ele quer a alternativa correta. Vamos lá. Na suspensão condicional do processo, decorrente de nolo contendere, o juiz declarará extinta a punibilidade se o período de prova tiver expirado, mesmo que constate que as condições ajustadas foram descumpridas. Negativo. Na suspensão condicional do processo, se durante a suspensão era de 3 anos, o sujeito aqui descumpriu, mas passado o período de 3 anos, pode o juiz revogar? Pode. O juiz declarará extinta a punibilidade se o período de prova tiver expirado, mesmo que conste que as condições ajustadas foram descumpridas. Falso. Descumpriu as condições, retorna o processo. Tá bom? A ausência de coisa julgada material na homologação de transação penal permite retornar-se à situação anterior, possibilitando ao Ministério Público o oferecimento da denúncia ou requisição de inquérito policial, se forem descumpridas as cláusulas do acordo verdadeiro. Súmula vinculante número 35, lembra disso? Eu comprometi em pagar 5 sacolões para pai, para uma instituição de caridade, não paguei, volta ao instituto, se for transação penal. Não se for composição civil. Tá bom? Então, verdadeiro. Os casos de violência doméstica afastam a incidência das disposições da Lei 9.099, dispensando a exigência de representação para as infrações de vias de fato e aquelas praticadas contra a liberdade sexual. Parte verdadeira e parte falso, portanto, falso. É verdade que os casos de violência doméstica afastam a 9.099? Sim. Mas no caso de violência doméstica, dispensando a exigência de representação para as infrações de vias de fato e aquelas praticadas contra a liberdade sexual. Falso. Vias de fato, pública e incondicionada. É verdade que não precisa de representação. Porém, aliás, lesão corporal leve, lesão corporal culposa, vias de fato na Maria da Penha, todas ação penal pública incondicionada. Não precisa de representação. Como assim? Imagina os senhores que o vizinho escuta uma briga, a mulher, ai. O vizinho liga para a polícia vai lá. E o que aconteceu? Parece que a mulher está apanhando aí do lado.
bate palma, a mulher sai dela. O que aconteceu aí? Ah, não, ele que me empurrou e puxou meu cabelo. Você vai lá e prende o cara. Porque está em flagrante, acabou de acontecer, puxou o cabelo, empurrou, vias de fato. Aí a mulher vai na delegacia e fala assim, mas delegado, eu não quero que faça nada contra ele. Dane-se! Não preciso da sua representação. Agora, senhores, um estupro. Crime contra a liberdade sexual. Se a vítima for capaz, maior de 18, se a vítima tiver condições, ou seja, não é deficiente mental, ela representa ou não. No caso de estupro na violência doméstica, a mulher, a ação penal é pública condicionada à representação. A alternativa aqui misturou tudo. Tanto a vias de fato, quanto a crime contra a liberdade sexual. Por exemplo, o estupro. O estupro será de ação penal pública condicionada à representação se a vítima for capaz. Agora, se for menor de 18, é incondicionada. Tá bom? Então, cuidado aqui, falso, né? Falso aqui. Letra D. O juizado especial criminal julga as infrações penais de menor potencial ofensivo, sim, prorrogando sua competência nos casos de concurso de infrações que, eventualmente, ultrapassem a pena combinada de 2 anos. Falso. Imagina os senhores que eu pratiquei contra você uma calúnia e uma injúria. Só a calúnia já tem pena máxima de 2 anos. Somando com a injúria, vai ultrapassar, não pode. Somadas as penas, se ultrapassar 2 anos, não pode ir para o juizado. Somadas as penas, se a mínima ultrapassar 1 ano, não pode ter sursi processual. Tá bom? Cuidado com isso, senhores e senhoras. Então, aqui terminei a parte de Juizado Especial Criminal 9.099. São 2 aulas. Estude isso aí, porque você, na parte da criminal, na parte penal do juizado, você tem condições, porque inclusive eu falei, cuidado, senhores. Há o recurso de apelação no juizado contra a sentença que rejeita a denúncia ou queixa, contra a sentença que absolve, contra a sentença que a condena, tá bom? No juizado também, pessoal, e o recurso de apelação, o prazo é 10 dias e não 5 dias. Cuidado, que no juizado, o embargo de declaração, prazo 5 dias. Embargo de declaração, prazo 5 dias, interrompe também o prazo da apelação. Cuidado, que no juizado, nós não temos tribunal de justiça, nós temos turma recursal. Como assim? Ó? Imagina que o juiz lá do juizado condenou Marciano. E eu vou recorrer para o TJ? Não, eu vou recorrer para uma turma recursal. É uma turma recursal e não para o Tribunal de Justiça. Então, senhores, e aí, forte abraço, bons estudos e até a próxima aula sobre tortura, ok? Clique lá.